Década de 40. É desta época o Código de Processo Penal brasileiro, que define passo a passo como as pessoas que cometem crimes devem ser julgadas. O Repórter Senado mostra o trabalho de juristas e senadores e as principais propostas de mudanças para o novo Código de Processo Penal, o novo CPP. Vamos acompanhar a partir de agora a reportagem de Sara Reis. O nosso código é uma coxa de retalhos e muitas vezes, em vários pontos, sem unidade. O Código de Processo envelheceu. Como se fosse um remendo novo, de um pano novo, num pano velho. Apenas o Brasil ainda tem esse código inquisitorial da década de 40. Aí veio a Constituição de 88 e o CPP continua de 41, totalmente desalinhado em relação aos princípios, às garantias e aos direitos fundamentais previstos na Constituição. Os especialistas são unânimes ao defender a reforma do atual Código de Processo Penal. É que ele foi instituído por um decreto do então presidente Getúlio Vargas em 1941, época em que os brasileiros conviviam com o totalitarismo do Estado Novo. De lá para cá, o Brasil mudou. O país cresceu, se modernizou, surgiram novas tecnologias e muitos desafios. Passamos de 41 milhões de habitantes para mais de 191 milhões de brasileiros. Os problemas também se multiplicaram. Miséria, pobreza, má distribuição de renda, desemprego. E hoje o Brasil é considerado um dos países mais violentos do mundo no ranking da ONU, Organização das Nações Unidas. Quanto maior a desigualdade social, mais demandas pelos direitos que não são respeitados vão escoar no judiciário. No mundo penal também é assim. Seja por razão histórica, seja por razão jurídica, constitucional, lógico que o Código de 41 tem que ser mudado completamente. Mas não podemos confundir Código de Processo Penal com Código Penal. Qual será a diferença entre eles? Por exemplo, o crime de homicídio está definido no Código Penal. Matar alguém, pena de 6 a 20 anos. O Código de Processo Penal, ele define como aquela pessoa que praticou um homicídio vai ser responsabilizado. Quais as regras que nós devemos observar para que ela democraticamente tenha o direito à defesa. Para que um código seja criado ou alterado, ele precisa da aprovação do Congresso Nacional. O Senado já deu o pontapé inicial para a reforma do Código de Processo Penal. Em abril deste ano, uma comissão de 9 juristas apresentou o projeto do novo código. Mas ele ainda tem um longo caminho a percorrer. Precisa ser aprovado pelos deputados e sancionado pelo presidente da República. Apesar das divergências de opiniões, nós discutimos muito sobre cada assunto, sobre todos os temas. Alguns não foram consenso, evidentemente, mas não tivemos grandes dissensos, não. Pelo regimento do Senado, todo projeto de código deve ser analisado por uma comissão específica. Por isso, em maio, foi instalada uma outra comissão com 11 senadores. Eles visitaram 6 capitais brasileiras para ouvir as dificuldades enfrentadas por advogados, autoridades policiais e judiciais dos estados com o maior número de ações movidas junto ao Poder Judiciário.
Não tem que ser um código que agrade a polícia, ou agrade ao Ministério Público, ou agrade a magistratura, ou agrade a ordem dos advogados. Se agradar, melhor, né? Mas tem que ser um código que atenda às necessidades da justiça, por agilidade, por igualdade de oportunidades entre acusação e defesa. A proposta é fazer um código mais enxuto. O original tem 811 artigos e muitos já perderam a validade. Inicialmente, o projeto reduziu para 682 artigos. O trabalho da comissão foi dividido em 5 temas: inquérito policial, provas, recursos, medidas cautelares e procedimentos. A opção de se fazer um código, debater um código só de uma vez, é uma opção que tem riscos. Primeiro porque é muito difícil da gente aprovar um código. Por quê? Porque alguém que é contra um pedaço vai trabalhar para derrubar o código inteiro. Essa é a dificuldade das reformas processuais, porque mexe nas estruturas do judiciário, da polícia, da defensoria, do Ministério Público, e daí a dificuldade de reformar leis processuais. O novo código é sempre o momento de reestudar tudo, reelaborar conceitos e se atualizar. Hoje, um processo na Justiça Criminal brasileira leva, em média, 7 anos para ser concluído. Um dos maiores desafios do novo Código de Processo Penal é justamente garantir mais rapidez às ações. Veja que ideias estão em discussão. Vamos começar relembrando o drama de uma família que levou 10 anos à espera de um julgamento. E o resultado trouxe ainda mais tristeza. A secretária Eleusa Rocha, de 35 anos, morreu no dia 11 de agosto de 1999. Para a irmã Cleide Rocha, Eleusa foi assassinada pelo ex-namorado, o agente de polícia Jorge Santana Chaíbe. Cleide acusa Chaíbe de ter matado Eleusa por causa do fim do relacionamento do casal. A versão do acusado é de que a companheira se suicidou. Por se tratar de uma suspeita de homicídio, o caso foi levado ao tribunal do júri. Só agora, 10 anos depois da morte de Eleusa, é que houve o julgamento. As pessoas deveriam trabalhar para que não demore tanto, né? Que seja uma coisa, até para que você tenha na memória o que aconteceu, como aconteceu, porque 10 anos você esquece. No dia 24 de julho deste ano, a agonia parecia chegar ao fim. Foi um dia longo. Além do réu, 4 testemunhas foram ouvidas. O julgamento durou mais de 12 horas e no final do dia, enfim, um veredito. Chaíbe foi considerado inocente. Para os jurados, foi um caso de suicídio. É muito dolorido, é muito triste. Existe viúva, mas filho, você não tem nem nome, tem? Tem, né? Da ocorrência do crime até a sentença é um longo caminho. Primeiro, o crime é investigado pela polícia. Depois da perícia, o delegado ouve testemunhas, aponta os suspeitos, produz provas, reúne documentos. É a fase do inquérito policial. Depois, o processo vai para o Ministério Público, que oficializa ou não a acusação contra o suspeito. Só então é que o processo vai para o Tribunal de Justiça. No Poder Judiciário, começa tudo de novo. Ouvir testemunhas, a defesa, a acusação, analisar as provas, os recursos, até chegar a uma sentença do juiz ou ir à decisão do júri. Depois de passar nos tribunais de primeira instância, vem a fase dos recursos. O processo ainda pode ir para o Superior Tribunal de Justiça e até para o Supremo Tribunal Federal. A justiça brasileira, ela foi constituída para ser barata, rápida e eficiente. É demorada, cara e enrolada, desonesta. Juiz vende sentença, desembargador vende sentença, delegado faz acerto, e está tudo desse jeito por causa dessas coisas aí. Se você tem a razão, se você está com a razão, a justiça ela chega, ela é lenta, mas eu acredito que ela chegue. Nosso Código Penal e Processo Penal, principalmente, precisa ser aperfeiçoado. 7 anos é o tempo médio que um processo criminal leva para ser concluído hoje no Brasil.